Começamos a conversar a partir de agora com Alexandre Galvão, ele, marketing político, conversa conosco agora acerca do tema das eleições. Galvão, boa tarde, seja bem-vindo ao Diário do Sertão. Eu queria lhe questionar acerca de deputados estaduais aqui na cidade de Sousa. Mais uma vez, Sousa não consegue fazer deputados estaduais. Nós tínhamos 5 em disputa, 3 com uma larga vantagem, digamos dessa forma, mas nenhum deles foi eleito. Em Cajazeiras, os 3 deputados, mais uma vez, com exceção de uma substituição, digamos dessa forma, mais uma vez Cajazeiras fez 3 deputados eleitos. Sousa agora aguarda a oportunidade de, através de uma conjuntura política, conseguir colocar pelo menos um estadual e um federal sentados em cadeiras em João Pessoa e em Brasília, pelo menos pelos próximos 4 anos. Para Sousa, o quão isso é desgastante e como que você consegue mensurar a perca para Sousa por não ter eleito os seus deputados mais uma vez? Olha, Bruno, Sousa é uma cidade que tem avançado muito em algumas áreas. Nós temos uma indústria muito forte, como é o caso da indústria Isis. Temos outras empresas que são extremamente fortes, não só na Paraíba, mas no Brasil. Sousa já foi um celeiro de grandes nomes da política estadual, a exemplo de Antônio Mariz, Marcondes Gadelha. E nós, de uns tempos para cá, eu acho que Sousa, de uma certa forma, tem regredido nessa área. Porque se você tem nomes para disputa, esses nomes têm que ter viabilidade política. Cajazeiras, por exemplo, eu tomo como exemplo Cajazeiras e até São Bento, que é menor do que Sousa, é muito menor do que Sousa São Bento, por exemplo, lá tem 2 estaduais, conseguiram eleger 2 estaduais. A perca para a cidade é algo assim muito grande, porque você fica à mercê do governador de plantão, do governante de plantão, para que um político assuma não o cargo, mas que ele tome conta daquela vaga. Ou seja, na hora de determinar as verbas, na hora de determinar para onde vêm os benefícios para a cidade, quem faz isso são os titulares. Então, assim, a perca para a cidade de Sousa é enorme. Nós temos 4 anos aí perdidos, que foi das eleições de 2018 para cá, onde nós também não conseguimos eleger ninguém. Nós tivemos 2 suplentes de estadual e 1 suplente de federal. Aliás, 3 suplentes de estadual e 1 suplente de federal. Enquanto isso, cidades como Cajazeiras conseguiu avançar exatamente por quê? Porque em Cajazeiras você tinha 3 deputados. E Cajazeiras, olha que demonstração interessante. Enquanto todo mundo falava assim, olha, por conta do acirramento da política de Cajazeiras, a votação, tanto da doutora Paula, quanto do Chico Mendes, quanto do Júnior, ela deve ser fracionada. E, no entanto, a gente viu que a doutora Paula tirou uma votação estupenda e os 2 outros que sabiam que teriam uma adversária forte, foram buscar fora. Esse é o grande problema da cidade de Sousa. Os políticos daqui, eles pensam muito na guerra local e esquecem a guerra estadual. Enquanto isso, você tem políticos muito mais articulados, de cidades que têm, nesse momento, uma grande vantagem nessa largada eleitoral, que vai buscar os apoios fora. Para você ter uma ideia, das 8 cidades que compõem a Grande Sousa, nós tivemos deputados de Cajazeiras votados em quase todas. Então, assim, em Cajazeiras e na região da Grande Cajazeiras, os políticos de Sousa tiveram votações irrisórias. Então, assim, a perca para a cidade é muito grande. Porque qual é o grande problema? Ao invés do político pedir benefício para a cidade, ao invés dos grupos políticos pedirem para que sejam construídas obras, para que tragam convênios para a cidade, esses grupos políticos acabam tendo que pedir um favorzinho para o governador de plantão para ver se deixa o seu suplente assumir. Então, essa é a grande diferença. Enquanto Cajazeiras joga exatamente com o mandato dos seus deputados ao seu favor, Sousa joga exatamente com o pedido dos grupos políticos para que os seus políticos assumam. E na hora de fatiar o bolo, Sousa acaba ficando com apenas as sobras, talvez somente da cobertura. Analisando essa situação que você colocou em pauta agora, dos deputados e como eles precisam dessa conjuntura, essa construção política para conseguirem as suas cadeiras. Isso pela segunda vez consecutiva, porque já aconteceu em 2018 e agora em 2022 com os deputados que concorreram como deputados em Sousa. Isso desgasta a figura do político da cidade de Sousa para as próximas eleições?
Olha, não só desgasta, como cria um sentimento na população de descrédito na capacidade eleitoral de cada um desses políticos. Você tem, por exemplo, o doutor Zé Célio, que tirou em 2018, na cidade de Souza, cerca de 9.900 votos. E na Paraíba, ele tirou cerca de 14 mil votos. Esse ano, em Souza, ele tirou cerca de 4.900 votos. E no estado, ele caiu para 10. Ou seja, mostrando que os 4 mil votos que faltaram para Zé Célio chegar à mesma votação de 2018 foi exatamente a votação que ele perdeu em Souza. O que isso quer dizer? Que, novamente, Zé Célio caiu no erro de não buscar redutos fora. Souza tem cerca de 46 mil eleitores aptos a votarem. Esse ano votaram cerca de 39 mil, com cerca de 37 mil votos válidos. Ou seja, 37 mil votantes talvez não desse para eleger os 3 deputados daqui. Não daria. A matemática é simples. Lindolfo precisaria de 5.200 votos para ser eleito, André de mais 5.200. Só que daria para eleger os 2. O problema é exatamente esse, é que tanto Lindolfo, quanto André, quanto o próprio Zé Célio, eles pensavam que seriam majoritários na cidade e acabaram esquecendo de buscar votos fora. Então, assim, esse desgaste, Bruno, ele não é só de agora, já é a repetição do desgaste que aconteceu em 2018. A população ficou com o pé atrás, porém, em 2022, a população deu um voto de crédito, né, a esses políticos. Tanto é que os políticos, por exemplo, André e Lindolfo, foram extremamente bem votados. Souza respondeu a esses políticos. O problema, repito, é que eles subestimaram a capacidade de angariar votos deles lá fora, ou superestimaram, melhor dizendo, e aí acabaram esquecendo que para você ser eleito, você tem que ter uma quantidade X de votos. Na coligação de Lindolfo, por exemplo, o quarto colocado, que foi o Galego de Souza, lá de São Bento, uma cidade que tem cerca de 32 mil eleitores, ou seja, bem menos do que Souza, quase um terço a menos do que Souza, ele tirou cerca de 34 mil votos, enquanto Lindolfo tirou 27. Ou seja, é um negócio assim, que ou os políticos de Souza aprendem, voltam a ter aquela objetividade, aquela gana de buscar votos fora, ou simplesmente vai acontecer de que políticos de fora da cidade vão chegar aqui e vão acabar levando os votos, porque a população, em grande parte, não quer votar para perder. A grande verdade é essa, a população não quer votar para perder.